Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aí para mais uma noite, mais um encontro, mais um momento aí da gente viver e estar na presença de Deus, na presença do Pai. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai nos abençoar nessa noite, nos encher. Nós vamos viver assim algo muito especial com Deus, né? É diferente para nós, mas eu tenho certeza que o Senhor ele preparou tudo aqui e ele preparou tudo aí na sua casa também. Que o Senhor Jesus possa adentrar por esse espaço, tomar conta de toda a tua casa, da tua família, das pessoas que moram próximo da sua casa, dos seus vizinhos. Que seja um momento especial na tua vida, que seja um momento especial essa noite. Vamos esperar o pessoal entrar, mais 2 minutinhos. E enquanto isso, vai fazendo a sua oração, vai descansando, né? Descansa, relaxa. O pessoal, tem gente que está chegando do trabalho, que eu sei agora, mas não deixa de viver esse momento na presença de Deus, não deixa de viver esse momento na presença do Senhor. Pensa, medita em cima desse louvor, medita em cima da letra desse louvor, porque é a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você possa buscar viver um momento especial com o Senhor e que esse momento se perdure por todos os dias da sua vida, que a cada dia você busque viver um novo momento, uma nova experiência, uma nova intimidade com o Senhor, que as bênçãos do Senhor se renovem na sua vida a cada dia. Você seja aquele que quer seguir os passos de Jesus, aquele que quer trilhar os caminhos de Jesus, aquele que escolheu viver nos caminhos do Senhor. E que isso se renove dentro de você a cada dia, que isso cresça em você a cada dia. Eu passei o dia meditando na palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Passei o dia pensando, lembrando, falando com um, falando com o outro, conversando com um, conversando com o outro. E o Senhor, Ele está cuidando dos seus, Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando da nossa casa, Ele está cuidando do nosso trabalho, Ele está provendo tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Esse louvor, ele é lindo porque ele fala que não há riqueza maior, não existe riqueza maior do que o conhecer e o saber de Deus. Que você entenda isso, que você receba isso para a tua vida, que você receba isso para o teu coração. Não existe riqueza maior, não existe nenhuma outra riqueza, não existe nada que venha superar o fato de você querer, de você poder saber e conhecer o mais de Deus. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Esteja louvando com o Senhor, já a gente vai começar. Que o Senhor possa estar conduzindo a nossa noite, que o Senhor possa estar conduzindo esse encontro nosso com Ele, que o encontro não é comigo, o encontro é com Ele. Que você e da sua casa consiga sentir a presença do Espírito Santo, que você consiga receber o mais de Deus. Porque hoje nós estamos comemorando, nós temos motivos de sobra para glorificar o nome dEle, para comemorar, para engrandecer o nome dEle, porque Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele está no meio de nós. Queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, que você tirasse o seu momento para estar orando, para estar falando com o Senhor, o seu momento para você estar entregando o teu coração ao Senhor. Pede para Ele. Eu sei que às vezes a gente vive ansiedade, às vezes a gente vive momentos de medo, né? Tantos são os sentimentos que a gente está vivendo hoje. Mas nesse momento eu queria que você se desligasse de tudo lá fora, de tudo que está acontecendo lá fora. E que você se conectasse com o Senhor. Que você tivesse o teu momento de conexão direta com Deus. Porque Ele é o mentor de todas as coisas. Ele tem a solução para todas as coisas. Ele tem tudo aquilo que a gente precisa. Ele conhece todos os anseios do nosso coração. Então nesse momento eu convido você a curvar a cabeça, curva a sua cabeça, para você estar orando, para você estar falando com o Senhor, para você estar entregando esse momento ao Senhor, que seja um momento especial na sua vida, como eu tenho certeza que vai ser na minha vida também. Pai querido, venha em teu santo nome, Deus, entregar a minha vida nas tuas mãos, entregar a vida dos teus filhos, dos teus servos, da igreja de Caxias, da igreja cristã contemporânea,
de todos os servos, de todos aqueles, Pai querido, que se propuseram a fazer a sua obra, a ser seus discípulos. Pai, em teu santo nome eu venho pedir também para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas que por algum momento vão poder estar ouvindo essa live, assistindo essa live. Pai querido, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, que o Senhor possa levar libertação, que o Senhor possa levar cura, que o Senhor possa levar, Senhor, rendimento, entendimento principalmente, de que não é a nossa vontade, de que não é o nosso querer, e de que as coisas precisam andar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Pai querido, vem tocar pessoas, vem impactar pessoas para viver de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eu fico preocupada com as pregações online, né? Porque eu não canto, né? Eu sou aquela que não canto nada, não sei, não consigo, já tentei. Não é o meu chamado mesmo. Cada um no seu quadrado. E aí, eu estava pensando o que a gente podia fazer de diferente. Tenho tanta saudade de ouvir os levitas da nossa igreja. A gente às vezes não valoriza as pessoas que a gente tem. A gente não valoriza as pessoas que têm à nossa volta. E a gente só começa a valorizar quando a gente olha e a gente sente falta, né? E como tem feito falta aqueles momentos de louvor, aqueles momentos de comunhão que a gente vive, que a gente sempre viveu dentro da igreja de Caxias. Não é de hoje essa comunhão, não é de agora. E aí eu sinto falta, porque eu começo a palavra, eu falo, Senhor, e o louvor, vou ter que colocar o louvor aqui no computador para o pessoal ouvir, né? E o Senhor, Ele nunca fala para mim, canta você, não fala para mim. E aí eu, agora já, no calor da hora, o Senhor, Ele me tocou de pedir a alguns levitas, né? Eu não pedi a todos, mas eu pedi a alguns levitas para estarem gravando um louvor e estarem mandando para mim, para que a gente pudesse adorar o nome do Senhor com os nossos levitas, com os levitas da casa do Senhor, com essas pessoas que são tão enganjadas para as coisas de Deus, né? São tão... A gente pede, vai lá e faz. A gente grita socorro, tem sempre alguém para poder acudir. E aí eu pedi, a gente vai estar ouvindo um louvor e vai estar louvando junto com a diaconisa Adriana. Ela chegando do trabalho, correndo, ela foi lá e ela gravou. E a gente vai ser abençoado com o louvor que ela gravou. Eu queria muito que você cantasse junto, que você tirasse esse momento aí na sua casa, abre sua porta, abre sua janela, para que seu vizinho possa escutar mesmo, para que ele possa receber o mais de Deus, amém? Não há outro que conheça você melhor do que Deus, não há outro que possa sondar o teu coração e o meu coração mais do que o Senhor. Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Por mais que a gente às vezes não acredite, ou que a gente às vezes, por algum momento, a gente tem a nossa fé titubeada, mas esse louvor, ele traz a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Ele está presente a me cercar em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos Ele está ali, Ele está acalentando o nosso coração, Ele está nos acompanhando, Ele está dando estratégias, Ele está dando visão. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Oh, Senhor, aleluia. Tu és meu guia, meu protetor. Quando você estiver Tua mão me firma, passando por momentos de dificuldade, por momentos de luta, de privação, tenha esse louvor como a tua oração. Fala para o Senhor, e sabe, o Senhor, Ele gosta de ouvir
Ele gosta de ouvir aquilo que a gente tem para falar para Ele. E a gente tem que falar isso, declarar isso. Senhor, eu sei que Tu me amas, eu sei que essa cruz vai passar, essa situação vai passar, toda essa situação vai passar. A gente tem que ter a nossa vida verdadeiramente prostrada diante de Jesus, diante da cruz do Calvário. A gente, às vezes, acredita pouco, permite que nosso crer seja pequenininho. Porque esse louvor fala para mim e para você, creia, Ele venceu a morte. Nada vai me separar e nada vai te separar do amor de Deus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei, Senhor, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte, querido, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Oh, Senhor Jesus, Ele venceu. Sabe, esse louvor ele fala, né? Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. E verdadeiramente a gente sabe que nunca houve amor assim, e nós deveríamos de parar para pensar mais vezes, mais e mais e mais vezes sobre esse amor. Porque não houve, não haverá nenhum outro que venha me amar e que venha te amar da forma como Jesus ele nos amou e da forma como Ele nos ama. Nós não somos indiferentes para Jesus. Você não é indiferente para Jesus. Sabe, Ele nos ama tanto, Ele nos amou tanto, e é tamanho esse amor, e a gente vai ver isso na palavra de Deus, que Ele se entregou em sacrifício, em morte de cruz, pela minha vida e pela sua vida, pela nossa salvação. É como se Jesus tivesse chegado lá e nós todos estivéssemos marcados para vivermos como escravos eternamente. E Ele chegou lá e Ele perguntou: qual é o preço que eu pago pela liberdade deles? Qual é o preço que eu pago pela liberdade da Priscila? Qual é o preço que eu pago pela liberdade da Ângela? Qual é o preço que eu tenho que pagar pela liberdade da Cláudia, da Aline, da Carla? Qual é o preço que eu tenho que pagar pela liberdade da Cíntia? E aí o Senhor ele chega e Ele fala: qual é o preço? Eu pago. E aí o preço foi a morte de cruz. E o Senhor colocou no meu coração: fala dessa morte, fala desse sacrifício, porque o meu povo precisa reconhecer o sacrifício que foi feito naquela cruz. E o chamado da palavra de hoje é para a gente reconhecer esse sacrifício, porque à medida que a gente reconhece esse sacrifício, à medida que você reconhece esse sacrifício, à medida que você reconhece o preço que foi pago na cruz,
a gente vai sim ver a glória de Deus. Começa pelo reconhecimento do sacrifício. Não, agora não. E é muito importante que a gente tenha isso cravado no nosso coração. Ele pagou um alto preço. Hoje é um dia especial, hoje é um domingo especial, hoje é um domingo super especial. E especial para mim e para você é um dia que a gente tem que passar agradecendo ao Senhor o tempo todo. E falar de Jesus é maravilhoso. Falar dele é um alimento. Só o falar do nome dele já é um alimento para a nossa vida. Declarar o nome dele, falar o nome dele, já é um alimento para nós. Jesus, ele foi aquele que marcou o tempo dele aqui nessa terra. Ele deixou rastros e ele deixou rastros que eu e você, a gente precisa seguir. Ele deixou rastros que nós precisamos seguir. A gente não pode perder os rastros que Jesus deixou. E somente seguindo esses rastros é que a gente vai contemplar a glória de Deus. E a gente vai entender definitivamente, a gente vai declarar para o mundo lá fora que dia é o dia de hoje, o que representa o dia de hoje. Sabe quais foram os rastros que Jesus deixou? Ele deixou para mim e para você rastro de amor, rastro de verdade, rastro de compaixão, de perdão, de cura. Tudo isso a gente precisa aprender. E a gente precisa seguir, trilhar por esse caminho. Não se perca desse caminho em momento algum. Porque se você se perde desse caminho é porque você ainda não conseguiu valorizar o preço da cruz. É porque você ainda não conseguiu reconhecer o preço da cruz. Jesus, entenda isso. Jesus, ele nunca foi indiferente a mim e a você. Para ele, nós somos extremamente importância. E a gente precisa dar a devida importância que Jesus verdadeiramente tem na nossa vida. Todo o tempo que ele passou nessa terra, ele desceu, ele saiu da sua glória, ele estava lá no início da criação, quando tudo começou. Mas ele veio para cá, para garantir a mim e você liberdade, para trazer essa liberdade para mim e para você. E ele cumpriu toda a sua missão aqui na terra. A sua missão foi cumprida. Querido, eu e você, a gente só tem acesso à glória de Deus através de Jesus. Senão a gente não vê a glória de Deus, a gente não contempla a glória de Deus. Sabe, esse louvor que eu coloquei no início, que estava tocando no início, diz: não há riqueza maior que o saber e o conhecer de Deus. Não queira outra riqueza, não queira outro tipo de sabedoria. É claro, a gente está aqui nesse mundo, a gente vive aqui nesse mundo e a gente precisa desfrutar do melhor dele. Sim, concordo. Mas acima de tudo e acima de qualquer coisa, a maior riqueza que eu e você podemos ter é o saber e o conhecer de Deus. É o saber e o conhecer de Deus. Grava isso na tábua do seu coração. Declare isso, sabe, todos os dias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fala isso para dentro de você. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração é a ele. Não há nada, não existe nada mais importante. Sabe, eu estava pensando no início da semana qual seria a palavra. E eu começo a perguntar para o Senhor, qual vai ser a palavra? E aí chegou ontem, à noite, e falei, Senhor, qual é a palavra? E a única coisa que eu conseguia pensar e que vinha no meu coração, fala do meu sacrifício. Fala do meu sacrifício. E é uma palavra forte, sabe? Falar do sacrifício de Jesus, e eu convido você a adentrar nesse momento, a viver esse momento, a entrar lá na história, lá naquele tempo, e viver esse tempo. Viver aquilo, né? Conseguir ter olhos espirituais para entender tudo que ele passou. Porque não foi só uma mortezinha na cruz. Eu fiz questão de colocar ali, ó, a cruz vazia. Sabe por quê? Porque ele está vivo. E esse fato dele não estar ali mais nessa cruz, dele estar vivo, é que dá a mim e você a liberdade de vida. É que nos garante vida eterna. E pensa, Jesus aos 12 anos de idade foi... As pessoas ficaram maravilhadas do tanto que ele sabia a respeito de Deus, a sabedoria dele ao falar de Deus. O ministério de Jesus, ele foi marcado por curas, ele curou doenças, ele ressuscitou mortos, ele alimentou toda uma multidão, ele deu água para uma mulher que era condenada, ele perdoava pecados. Quantas coisas Jesus fez? Ele só fez o bem no tempo que ele esteve aqui na terra. Mas ele tinha uma missão e ele veio aqui para uma missão. E essa missão, ela se cumpre na minha vida e na sua. Ele já cumpriu a parte dele. Mas essa missão, ela se cumpre, ela se integraliza na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas,
ela diz assim, ó, Lucas 19, 10. Abre lá rapidinho, eu vou ler só um versículo. Em Lucas 19, 10 diz, de fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa foi a missão dele, procurar e salvar aquele que estava perdido. Você já conhece, você já sabe o caminho, você já foi apresentado o caminho, e se não foi apresentado, está sendo apresentado agora. Jesus ele não veio, a gente ouve falar de Jesus, eu lembro muito no tempo de outrora, quando eu não conhecia Jesus, ouvi falar, mas eu não conhecia. Na verdade, eu não sabia quem era, por quê, qual era o papel, qual a finalidade dele nessa terra, eu não sabia. Jesus ele veio me salvar, ele veio me tirar das trevas, ele veio me dar, trazer para mim vida, e ele veio fazer a mesma coisa com você. Ele deixou para mim e para você a trajetória que nós precisamos percorrer. A missão de Jesus nessa terra é transformar vidas, mas não para sermos somente vidas transformadas, mas que através da nossa vida sejam geradas outras vidas que também sejam transformadas. Jesus ele chama os 12 discípulos, está lá em Lucas 18, ele chama os 12 e ele subindo para Jerusalém, está lá em Lucas 18, 31, diz assim, ó, Lucas 18, 31. Jesus chamou à parte os 12 e disse, vejam, estamos subindo para Jerusalém e vai se cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava caminhando com os discípulos, indo para Jerusalém, e ele fala, olha, vai se cumprir. Jesus ele estava lá, ele foi recebido por um jantar lá na casa de Marta, Lázaro e Maria. Lázaro sentado com ele à mesa, Maria servindo, Marta lá, ó, com bálsamo, perfume mais caro, lavando os pés de Jesus. E ele, naquele momento ali, Judas se incomoda com aquilo, ele fala, mas esse perfume caro está desperdiçando. Jesus fala para ele, deixa Maria em paz, ela está ungindo o meu pé no dia do meu sepultamento. Jesus, ele já sabia, ele já sabia. E parece que as pessoas que estavam à volta dele não estavam ligadas no que ele estava falando. E o mesmo acontece hoje. A questão é a última oportunidade, é o último chamado. Jesus ele está voltando e as pessoas estão, ó, como os discípulos. Jesus ele falava claramente para os discípulos o que ia acontecer. E os discípulos não estavam nem aí. Andavam com ele dia a dia, igual o povo. Está dentro da igreja todo dia, mas não está ouvindo, não está percebendo o que está acontecendo à volta. Jesus estava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria estava ali, ó, fazendo o papel dela. E a gente não pode deixar e se desligar daquilo que precisa ser feito. Porque o que está em jogo é a nossa vida eterna ao lado de Deus. Não pense você que foi fácil o que Jesus passou. Não foi fácil o que ele viveu aqui nessa terra. E grava isso na palavra de hoje. Você precisa reconhecer o sacrifício que Jesus fez. Esse é o primeiro ponto. Você precisa reconhecer, e era isso que o Senhor colocava no meu coração o tempo todo. Você precisa reconhecer o meu sacrifício. O povo precisa reconhecer o meu sacrifício. Precisam entender qual foi o preço que foi pago pela vida de vocês. E nós vamos entender em nome de Jesus. Abre a palavra de Deus. Livro de Lucas, no capítulo 22, verso 41. Deixa eu só conferir, porque eu não escrevi aqui. Eu sou daquela que tem que botar em letras garrafais. Lucas 22, 41. Deixa eu só confirmar aqui se é Lucas mesmo. Isso mesmo. Diz assim, ó. Então afastou-se uns 30 metros e de joelho começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. No 43, apareceu-lhe um anjo que o confortava, e tomado de angústia, Jesus orava com mais ênfase, até que o seu suor tornou como gotas de sangue que caíram no chão. Presta bem atenção. Jesus ele tem o momento dele lá com Lázaro, com Maria, com Marta. Depois ele tem um momento dele, que a gente também vai ver aqui na palavra, com os discípulos, onde ele senta com os discípulos, lava os pés dos discípulos, né? E aí Jesus ele tem um momento dele que ele falou, é agora. E aí o que ele foi fazer? Ele foi orar.
E a palavra de Deus diz que ele estava profundamente entristecido. Jesus orava, mas ele tinha o coração dele entristecido. Eu fui buscar a significância da palavra entristecido no hebraico. E entristecido no hebraico não é o nosso entristecer que a gente habitualmente conhece, mas o entristecer é movido de grande angústia, movido de grande dor, movido de grande pesar, movido de grande medo. Esse era o sentimento que Jesus tinha. E a palavra de Deus diz que ele transpirava sangue. Eu fiz há bastante tempo atrás, eu fiz um estudo sobre o que foi isso, Jesus transpirar sangue. E lá no retiro, a missionária falou um pouco sobre isso. Ela falou sobre o que é o exalar sangue, transpirar sangue. O nome dessa síndrome é hematidrose. Depois você procura saber. É o momento em que a pessoa está com o corpo dela movido de tanta fraqueza. E uma fraqueza que é causada por um abatimento moral. Uma fraqueza causada por uma violência profunda no campo da emoção dela. É o mais alto nível de pressão psicológica e emocional que uma pessoa pode viver. E ali, aquilo é de uma grandiosidade, é de uma profundidade tão grande que ele começa a arrebentar as pequenas veias que tem na camada fina da pele. Eu estou falando uma coisa bem técnica para você entender. E aí ele começa a transpirar sangue. Esse era o sentimento de Jesus naquele momento. E olha que ele pediu para os discípulos, não durmam, ficam em vigilância. E os discípulos dormiram. Jesus ele estava ali sozinho naquele momento. Ele sabia que ele era um cordeiro vivo indo para o matadouro. Jesus ele se entrega àqueles homens, onde ele é machucado, humilhado, onde sobre a cabeça dele foi colocada uma coroa de espinhos, e eu representei ali a coroa de espinhos, mas ele não está mais ali. E glória a Deus por isso, porque ele está vivo no meio de nós, aqui na minha casa, aqui onde eu estou agora, e aí onde você está aí agora. Em tudo na sua vida ele está aí em você, no seu choro, na sua lágrima, na sua alegria, ele está aí em você. E sabe, essa coroa foi colocada como uma forma de deboche. Você não é o rei? Toma aqui, ó. Crava. E olha, eu peguei aquele ele tem espinho realmente. E só o galho, só de pegar no galho já machuca. Você imagina cravar aquilo ali. Jesus ele foi açoitado. E eu fui procurar pesquisar a ferramenta do açoite naquela época. Eram cordas, que na ponta das cordas eram amarrados ossos de ovelhas, pedaços de ossos de ovelha que trabalhavam na carne como navalha. E junto desses amarrados com ossos de ovelha também tinham bolas de ferro. E Jesus ele apanhou com isso, pela minha vida e pela sua vida. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso, pela minha liberdade e pela sua liberdade. E eu convido você nesse momento a você pensar o que nós temos feito com isso. O que a gente tem feito com isso? Será que a gente não está pensando só em nós? E a gente esqueceu tudo isso. E essa palavra, o forte dessa palavra é: você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus. Eu preciso reconhecer todos os dias o sacrifício de Jesus. E quando a gente reconhece o sacrifício dele, a gente entende que a gente não faz sacrifício nenhum. Eu não faço sacrifício nenhum. Nenhum sacrifício meu chega aos pés daquilo que ele viveu. O que a gente tem feito com isso? Jesus ele estava ali, entregue na mão daqueles homens, ele sabia, Pedro ele tem uma reação ali na hora, né, de lançar a espada, corta a orelha do homem, ele fala: não, vai se cumprir, precisa se cumprir. Ele tem um momento em que ele pede: se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele manifesta ali que talvez naquele momento a vontade dele própria, humanamente falando, com toda a dor, o ápice da dor gerou nele aquele suar sangue. Jesus, a ele foi acometida, foi colocado o pior tipo de morte que se tinha e que se conhecia naquela época. O Império Romano ofereceu a Jesus o pior tipo de morte que um ser humano podia e que pode ter. Se você pesquisar, isso dá um estudo maravilhoso para a gente entender. Mas cada movimento, o braço aberto, o formato da cruz, o prender pelas mãos, tudo isso tem um sentido espiritual e tem um sentido da dor. Tudo era para provocar nele mais dor. Tudo. Só para você ter uma ideia, o fato dele estar com as mãos abertas numa parte mais para cima fazia com que o ar fugisse do pulmão dele e ele não conseguia respirar. Foi isso que Jesus viveu. Pela minha transformação, pela sua transformação. Para que eu pudesse viver em liberdade e para que você pudesse viver em liberdade.
eu preciso reconhecer o sacrifício que ele entregou por mim. Você precisa reconhecer isso também. Lá na palavra de Deus, vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, lá no versículo 44, queria que você acompanhasse essa leitura comigo direitinho. Você deve estar se perguntando, mas hoje é noite de alegria, por que a pastora está falando sobre isso? Porque eu e você, a gente precisa reconhecer, eu vou bater nessa tecla até o fim da palavra, a gente precisa reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. Entender qual foi o preço pago, porque a gente só consegue dizer de verdade, de coração, levantar a mão e dizer lá de dentro da nossa alma, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando a gente reconhece o sacrifício, quando a gente reconhece o preço, que senão são só palavras que saem da nossa boca. Essa é uma noite da gente tomar consciência dessas coisas e trilhar por um novo caminho. É noite de festa, é noite de glorificar o nome do Senhor, é noite de festejar, de se alegrar, de sorrir, mas também é noite de ter a consciência do amor, da entrega, de tudo que Ele fez por nós. Isso é amor, é prova de amor por mim e por você. Eu comecei a palavra dizendo que nós não somos indiferentes para Jesus. Entenda isso. Você não é indiferente para Jesus, Ele te ama. Ele te ama e Ele tem o melhor dessa terra para você. Mas muito além do que o melhor dessa terra, é o que Ele tem reservado para nós na eternidade, porque o principal não é aqui, não está aqui. A gente tem o nosso foco e a nossa visão voltada para aqui, para o hoje, para o agora, para o que a gente tem, para o que a gente não tem, pelo que a gente quer conquistar. Mas não existe nada maior e nada melhor do que a gente pensar, imaginar e almejar, que é viver a eternidade ao lado dele. Lucas 23, 44. Vamos lá na palavra para poder a gente ler? Diz assim, ó, já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão abriu toda a região até as 3 horas da tarde. No 45, pois o sol parou de brilhar e a cortina do santuário rasgou. Se rasgou pelo meio. Então Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse foi um momento em que Jesus ele se entregou. Jesus ele não foi assassinado, ele se entregou. E ele foi o único que se entregou, mas não suicidou. Ele entregou a vida dele. A palavra de Deus diz que ele disse isso. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, e expirou. E dali ele para de respirar. E sabe, isso tem um mistério nessa palavra, porque até aí as pessoas não acreditavam que era ele, que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nesse momento em que acontece isso, um oficial do exército romano, ele viu isso tudo acontecer, ele glorificou o nome de Jesus. A morte de Jesus provoca vontade de arrependimento nas pessoas. A morte de Jesus provoca vontade de vida nas pessoas. E sabe, quando você reconhece o sacrifício e a morte de Jesus, você tem verdadeiramente um encontro com a verdade. E essa verdade vai gerar em você conversão. Por isso que na palavra inteira, eu estou dizendo sobre reconhecer o sacrifício de Jesus. Reconhecer o sacrifício de Jesus. Esse homem, nesse momento, ele foi tocado. Esse homem está falando a verdade. E glorificou o nome do Senhor. E glória a Deus e aleluia por isso. Porque esse homem certamente foi salvo. Ele reconheceu Jesus ali naquele momento. O caminho, o processo, o caminho vivido por Jesus, o caminho que eu e você precisamos trilhar, não é um caminho que vai me levar ou vai te levar à morte, mas é um caminho aprovado por Deus, que vai levar a mim e a você para a vida e para a vida eterna. É por isso que a gente precisa seguir e trilhar e acompanhar e seguir os caminhos de Jesus. Jesus, ele está vivo, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, assim como eu e você também podemos e vamos, em nome de Jesus, vencer a morte. A Bíblia diz que Jesus morreu, ele foi colocado num túmulo entre pedras. E aí, aqueles, os que colocaram ele lá, talvez estivessem dizendo, parou o som? Não. Talvez eles estivessem dizendo, acabou o problema, acabamos com ele. A pedra, porque Jesus ele era a pedra. Aquele que leva a verdade é a pedra. Aquele que leva o caminho é a pedra. Sempre foi assim, vai ser assim. Jesus ele incomodava quem? Ele incomodava aqueles que roubavam, aqueles que desviavam, aqueles que viviam de uma forma transviada. Jesus incomodava esses. Então, na cabeça dele já tinha saído, acabou o problema, eliminamos o cara.
E aí, lá no capítulo 24, no versículo 4, a Bíblia diz que um grupo de mulheres, as mesmas mulheres que seguiam o ministério de Jesus, que se manifestavam financeiramente no ministério de Jesus, que mantinham financeiramente o ministério de Jesus, aquelas mesmas mulheres que estavam lá no pé da cruz, porque os discípulos meteram o pé, mas elas estavam lá. Essas mulheres foram lá, levaram ornamentos, perfumes, mas quando elas chegaram lá, o corpo já não estava mais, quer ver? Diz assim, aí ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram, por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Querido Jesus, ele ressuscitou. Aquelas mulheres, elas foram lá atrás deles, elas foram lá para poder cuidar do corpo de Jesus, mesmo depois de morto. Mas os anjos disseram para ela, ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou e ele está aí, na tua casa, no teu meio. E talvez você esteja procurando solução para a tua vida, para os seus problemas, para as suas questões, em outras coisas. E a palavra de Deus está dizendo que ele está vivo e está no meio de nós. Ele está comigo e com você o tempo todo, todo o tempo todo. Você não entende isso como aconteceu? Vamos lá. Jesus, ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos. A palavra de Deus diz que ele ficou 40 dias com os discípulos, ensinando a respeito do reino, falando, preparando aqueles homens para fazer o que eu e você fazemos hoje. A missão, seguir, dar continuidade. A missão dele se cumpriu. Começa a minha e a sua missão. A missão de Jesus ele cumpriu. Eu preciso cumprir a minha, você precisa cumprir a sua. Às vezes a gente erroneamente fala que a gente precisa dar seguimento, continuidade à missão de Jesus. Não, a missão de Jesus nessa terra se cumpriu. Quem precisa cumprir agora sou eu e você, porque ele entregou isso nas nossas mãos. Ele colocou isso para mim e para você. E ele disse, olha, vocês vão precisar fazer com que toda raça, toda nação, todos os povos ouçam falar do meu nome. E Jesus ele passa 40 dias ali com os discípulos. E quando Jesus ele fala, chegou a hora, chegou o momento, os discípulos eles ficam perturbados. Como que vai ser? Ele andou com a gente durante 3 anos e meio. De repente ele morre e ressuscita, ele está dizendo que vai embora de novo. Ele fala, calma aí, espera, fica tranquilo. Eu vou, mas eu vou deixar o meu Santo Espírito. E é esse Espírito, é esse mesmo Espírito que Jesus falou lá com os discípulos, é o que eu tenho. É a continuação de Jesus aqui na terra comigo e com você. E aí dá para você entender isso, você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. É o Espírito Santo de Deus quem nos conduz, quem nos consola, quem traz afago, quem acalanta o nosso coração, a nossa vida. Tenta imaginar a vida sem o Espírito Santo de Deus. Tenta imaginar a sua existência sem o Espírito Santo de Deus. Tenta imaginar o dia que Jesus voltar e levar a sua igreja, quem ficar, como vai ser sem a presença do Espírito Santo, porque ele vai se retirar junto. Como vai ser? Como vai ser? E você já reconheceu esse sacrifício? Você já conseguiu reconhecer esse sacrifício que ele fez? Você já conseguiu reconhecer o preço que foi pago? O que falta? O que está faltando para você abrir o seu coração e aceitar Jesus como dono, Senhor, Salvador da sua vida? Abrir mão de todas as outras coisas, tirar a importância de todas as outras coisas e colocar a importância nisso, porque é isso que importa. É isso e é tão somente isso que importa. É a vida eterna ao lado dele. É passar a eternidade ao lado dele. Nada mais tem importância, porque tudo vai ficar, a única coisa que vai é o teu crer, é o teu levantar a mão, é o teu coração entregue, dizer assim, ó, eu quero te dar essa oportunidade. Sabe, se você ainda não tinha ouvido a palavra de Deus, você está ouvindo pela primeira vez, ou se você já ouviu a palavra de Deus, mas você não conseguiu entender, você está entendendo agora, ou mesmo que você não esteja entendendo, mas que o Espírito Santo de Deus esteja tocando no teu coração, que você escreve para a gente saber e para a gente estar orando pela tua vida. Eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim. Coloca, escreve aí, porque a gente vai estar orando pela tua vida, para que o Senhor possa te fortalecer e te conduzir. Se você esteve afastado da presença do Senhor, se você por algum momento desviou, seja por qual momento for, não importa. Jesus ele foi aquele que curou, que libertou e perdoou pecados. Então o teu pecado ele já foi perdoado.
Se você tem o desejo, a vontade, o anseio de viver isso novamente com o Senhor, escreve aí, eu reconheço que Jesus se sacrificou por mim, eu reconheço esse sacrifício, eu reconheço e eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida. A gente precisa tomar coragem, porque é uma decisão, isso é uma decisão, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, mas você precisa tomar a decisão. O que falta para você aceitar na sua vida esse Jesus ressurreto, esse Jesus vivo? O que falta? A única coisa que Ele quer é transformar a sua vida. A única coisa que Ele quer é mudar a sua história, reescrever a sua história. Tá bom do jeito que tá? Tá bacana do jeito que tá? Sabe, Jesus está voltando. E isso não tarda mais muito. E a palavra de Deus, ela diz, haverá o tempo em que você vai procurar e você não vai achar. E a gente tem falado isso repetidas vezes na igreja. Acho que eu falei na quinta, o pastor também falou na última pregação. Buscar enquanto ainda se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Ele te chama, querido, e Ele me chama para a vida. Jesus, Ele estava andando junto com os seus discípulos, caminhando para Emaús, e o Senhor aparece para eles. E eles demoraram a reconhecer Jesus. Andaram com Jesus há tanto tempo, durante tanto tempo. Viveram experiências maravilhosas. Talvez eles estivessem naquele momento ali, meio que dormindo. E o que Jesus ele fala para você e para mim agora é: acorda. Acorda. Acorda, eu estou do teu lado, andando contigo, caminhando contigo. Eu estou vivo, você não está me vendo. Acorda. Acorda, você está preso a outras coisas, a outros valores, a outras questões. Acorda. Ele está dizendo o tempo todo: acorda, igreja. Acorda, povo meu, acorda, filho meu, eu estou aqui. Era a mesma coisa que Jesus estava falando. Estava ali, andando com os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos nem aí, demoraram para reconhecer. Jesus teve que dar várias dicas. Jesus teve que falar do momento que eles viveram antecedendo a morte deles, que foi o momento da ceia, para que eles lembrassem, para que eles acordassem. Epa, é o mestre, ele está vivo. Querido, reconheça o preço que foi pago pela tua vida. Começa a reconhecer. Jesus, antes de morrer, ele se reúne com os discípulos. Ele ainda procura ter um momento, ele fala tudo com os discípulos. Talvez esse seja o momento que Jesus esteja se reunindo comigo e com você para dizer: eu estou voltando. Eu estou batendo a porta, ó. Eis que eu bato a porta. Sabe, não feche a porta. Nós estamos nesse mês de abril em campanha de portas abertas. E a porta que o Senhor abre hoje, na minha vida e na sua vida, é a porta da salvação. É a porta da salvação, é a porta mais importante, é a porta da salvação. Jesus está batendo a sua porta. A que e ao que você tem dado valor? A que e ao que você tem se prendido? É uma noite de entrega, sabe? É uma noite de se alegrar na presença do Senhor. É uma noite de entregar o nosso coração, de entregar a nossa vida. Essa é a noite que o Senhor separou para mim e para você. Pode não haver outra. Tem até um louvor que eu gosto muito que fala isso. Pode ser hoje o último dia que a igreja esteja na terra reunida. Estamos reunidos. Embora não estejamos no mesmo espaço físico, mas a igreja de Deus ela está reunida. E pode ser hoje essa última. Hoje pode ser a última reunião, o último encontro nosso. Hoje pode ter sido... Olha só, eu cheguei... Eu acho que a diaconisa Adriana ela teve um momento só de chegar em casa, colocar a bolsa e gravar o louvor que ela nos abençoou no início do culto, no início da palavra. Trabalhando, cansada, a área dela é a área médica, estafada, mas ela foi lá e ela gravou o louvor, porque ela sabe o que é mais importante para a vida dela. E aí, esse louvor que eu estou falando, ele mexe muito comigo, porque ele fala, pode ser hoje, pode ser o último louvor que você tenha entoado. Pode ser o último louvor. Pode ser a minha última pregação. O louvor ele fala, então pregue com a alma. E eu tenho ouvido isso no meu coração. Eu falo para o Senhor, me prepara. Quer que eu pregue com a alma? Me prepara, me enche. E Deus ele está dando oportunidade. E cada dia, e cada momento, e cada encontro, ele tem dado oportunidade. E mais oportunidade. O que a gente precisa verdadeiramente é colocar o nosso coração e se render. Porque amanhã eu posso procurar, você pode procurar e a gente pode não mais achar. Sabe, momentos antes da morte de Jesus, ele vive um momento muito especial com os discípulos.
que é o momento da ceia. Ele vive um momento ali em que tinha uma significância muito importante para ele. Talvez eles não tivessem se dando conta disso. E talvez eles não soubessem que aquela era a última ceia dele com Jesus ali na presença deles. E eles trataram como um dia normal. E nós vamos viver hoje, nós vamos viver agora esse momento da ceia. E eu, no decorrer da semana, passei nos grupos e sugeri para que a gente fizesse na nossa casa o pão para a gente ceiar. E eu sei que muitos fizeram. E eu tenho convicção e certeza que Deus ele se alegra muito, porque não foi só um fazer do pão. Eu sei que muitos não tiveram condições de fazer, e o Senhor ele entende. Mas o Senhor ele se alegra com o nosso posicionamento, sabe? De viver em obediência. O Senhor ele se alegra com o nosso posicionamento de ter o nosso coração entregue, de alimentar a nossa fé. O fazer do pão para algumas pessoas pode não ser nada, mas para outras foi um momento grandioso. Foi um momento maravilhoso durante o dia de poder fazer aquele pão. E nós vamos viver agora o momento da ceia. Vou chamar a Gisele para estar me ajudando. Mas Deus, ele explicou aos discípulos, e ele deixou isso muito claro para mim e para você, o momento do partilhar do pão e do vinho, do sangue do corpo de Cristo. Ele tem um significado muito especial, sabe? Representa a santificação, Jesus purificando aquele homem, assim como foi o momento do lava-pés, Jesus purificando aqueles homens para o que eles teriam que fazer a partir dali. E quando você ceia na casa do Senhor, quando você senta à mesa na casa do Senhor, você vive isso, o Senhor te purificando para mais um tempo em que você vai trabalhar, em que você vai exercer, em que você vai viver nesse mundo louco que a gente tem vivido. Então viva esse momento da partilha do pão de uma maneira diferente, de uma forma diferente, com entrega, sabe? O partilhar do pão, ele traz para nós também um fortalecimento espiritual muito grande, de renovo. E nós temos a oportunidade, e às vezes a gente pergunta, Santa Ceia de novo? É de novo, podia para mim ser todos os dias. Porque todos os dias eu recebendo o renovo de Deus, todos os dias eu sentindo a presença de Deus me purificando e me limpando e me preparando para mais uma jornada. Então eu queria que você vivesse esse momento pensando nisso. O Senhor ele está me renovando, Ele está me santificando, Ele está trazendo bênção para a minha vida, Ele está trazendo bênção para a minha casa. Ele está trazendo, suprindo as minhas necessidades. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando suprindo as minhas necessidades de um modo geral. O sentar na mesa com o Senhor, sentar na mesa com o Pai também traz para nós a lembrança e o reconhecimento do seu sacrifício. É o tema da palavra de hoje. Traz para nós a lembrança de tudo aquilo que Jesus viveu. E tudo. E, gente, olha, foi algo muito grandioso. Eu quero convidar você que separou o seu pão, o seu suco de uva, você que está em casa sozinho, ou você que está em casa com a sua família. Nós estamos todos unidos pelo mesmo amor, que é o amor de Cristo. E não tem ninguém aqui sozinho. A palavra de Deus, ela diz: avalie-se e coma do pão. A palavra diz, ela não diz avalie-se e não coma. Então mesmo que você tenha, há 1 minuto atrás, cometido alguma falha, algum erro, algum pecado, alguma coisa que você se sinta indigno de participar desse momento, você tem um tempo para que o Senhor possa acrescentar no teu coração. Então pede perdão para Deus, pede perdão para Ele. Sabe, abre teu coração e fala: Senhor, eu cometi isso. Fala com Ele, fala para Ele. A palavra de Deus, ela diz: avalie-se e coma. Então esse é o momento também que você tem de pedir perdão pelos seus pecados, de eu pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Nós já entendemos o que é isso, o que é esse reconhecer, nós já entendemos isso. Então vamos ser gratos ao Senhor e vamos devolver isso de uma forma, para devolver aquilo que a gente tem de melhor, que está dentro do nosso coração. Eu queria que nesse momento você, com a sua família, ou você em casa, você se posicionar, se pegar, estar próximo do pão e do vinho. Você hoje vai cortar, você o seu pão. Se você tiver com a sua companheira, com o seu companheiro, ou se você tiver com mais alguém em casa, que você partilhe do pão. E a gente vai estar fazendo e vivendo isso todo mundo junto. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, 23, não precisa você abrir. Queria que nesse momento você só ouvisse, tá? A palavra de Deus, ela diz assim: olha, naquela noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão.
E depois de dar graças, ele partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é para vocês. Ele entregou o corpo dele para mim e para você, por mim e por você. E ele disse, depois de dar graças, partiu e disse: este é o meu corpo, é para vocês, façam isso em memória de mim. O Senhor Jesus, ele fala: lembrem de mim, não esqueçam do que eu vivi, não esqueçam do que eu passei, não esqueçam, não tira da memória de vocês. Foi um preço alto, mas foi por amor. E ele fala: lembrem-se de mim, lembrem disso. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Todas as vezes em que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Igreja, quando eu li essa passagem hoje, a gente lê e a palavra de Deus ela se renova. Jesus, ele anunciou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Lá em João 6,51 diz isso. Eu vou repetir para você. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá para sempre. O pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Queria que você, nesse momento, partilhasse do pão. E nós vamos comer juntos. Nós vamos viver esse momento juntos e dando glória ao Senhor. Por tudo que Ele viveu, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda faz por nós. Nós não temos motivos nenhum motivo de reclamar, de nada. Nós temos motivo de agradecer. Eu queria que você, nesse momento, partilhasse do pão, comesse do pão. Sabendo que Ele disse aqui nessa palavra: é o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Eu e você temos vida, porque Ele deu o corpo dele lá atrás. É por isso que nós temos vida. Nesse momento eu queria que você comesse do pão, mas que você comesse dando glória, glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele nos concede todos os dias, independente das circunstâncias, independente do coronavírus, independente da dificuldade. A gente precisa agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos concede todos os dias. Coma do pão. A palavra de Deus diz: do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Todas as vezes em que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Coma do pão, glorifica o nome do Senhor e agradeça a Ele pela vida. Bebam do cálice, que é o sangue de Cristo. É o sangue dele derramado naquela cruz, para que eu e você possamos ser purificados, para que eu e você possamos ter vida eterna e vida em abundância. Bebam do cálice. Bebam sabendo, reconhecendo o sacrifício que Ele passou, o sacrifício que Ele entregou pela minha vida e pela sua vida. Sabe, o Senhor, Ele todos os dias, não tem aquele dia que Ele não procura fazer a aliança dele comigo e com você. Todos os dias o Senhor, Ele promove. Queria que você nesse momento estivesse em oração, orando pela tua vida, pela tua integridade, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelas tuas escolhas, por tudo, para que você tenha um coração inclinado para Deus, para que você tenha o seu coração inclinado para o Senhor. O Senhor, Ele todos os dias, Ele gera alguma situação, Ele permite algumas situações para que a gente venha renovar a nossa aliança com Ele. E nessa noite o Senhor, Ele convida você, renova a tua aliança com Ele. Renova a tua aliança, entrega o teu coração para Ele, renova a tua aliança com Ele. Nós somos convidados, eu sou convidado, você é convidado para ressuscitar com esse Cristo que já é vivo no meio de nós. E Ele me chama, Ele te chama a ressuscitar com Ele. E a única coisa que a gente precisa fazer é entregar o nosso coração. É a única coisa, é ter o nosso coração inclinado para o alto, inclinado para Ele, é ter os nossos olhos voltados para Ele. A diaconisa Carla nos deu a honra, e eu vou estar vendo ela aqui porque ela mandou o vídeo, de entoar um louvor. Eu queria muito que, se você não conhece o louvor, que você fechasse os seus olhos e que você só ouvisse. Que você só ouvisse. Aqui, ó, mata a saudade dela também, tá? Mas que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e que você buscasse da parte de Deus
o que você precisa para estar próximo dele. Entrega para ele e fala: Senhor, o que eu preciso para estar próximo de você? Presta atenção na letra desse louvor.
meu Rei. Aleluia. Aleluia. Gente, esse louvor ele é tão forte, tão lindo. Sabe, eu quero repetir exatamente a letra desse louvor para você ter no teu coração. Eu queria que você repetisse algumas partes comigo. Ele diz assim, ó, ele venceu, levou sobre si o pecado e dor. E aí às vezes a gente fala, mas eu passo por momentos de dificuldade, eu passo por momentos de crise, eu sinto dor. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, olha, no mundo vivereis aflição, tende bom ânimo. E a todo tempo nessa palavra, do início ao fim, a gente entendeu que Jesus ele está com a gente, ele está do nosso lado, ele está no meio de nós. E a dor com Jesus, ela é diferente. A segunda linha diz, ele se deu na cruz, o meu rei se entregou, ele venceu todo o poder, ele tomou poderoso Salvador. Morte, onde está o seu aguilhão? Ele venceu. E aí eu queria que você falasse assim para dentro do teu coração. Jesus, ele venceu. O meu rei venceu. Mas fala isso para dentro, para isso entrar dentro de você e gerar toda uma transformação. Gerar toda uma esfera de transformação que nem você mesmo vai entender. Nem você mesmo vai conseguir compreender o que vai acontecer dentro de você. Mas fala, joga isso para dentro, externiza isso para dentro de você. O meu rei venceu. Eu vou vencer. Declara isso em nome de Jesus e declara isso em voz alta. E eu estou falando para mim, eu quero que você fale aí para você. O meu rei venceu e eu vou vencer. Eu vou vencer. Aqui está dizendo, ressuscitou, o Cordeiro triunfou. E querida, ele vai triunfar. Ele vai triunfar sempre. Adorarei a Cristo, meu rei. Adore ao Senhor. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Glorifica, glorifica, glorifica o nome dele. Todos os dias. Todos os dias. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Glorifica o nome dele. Sabe, essa palavra, ela é uma palavra forte. Fala do sacrifício do mestre. Fala da entrega do mestre. E de um Deus tão maravilhoso que ele é a única coisa que ele quer de mim, de você, é o nosso coração. A única coisa que ele quer de mim, de você, é o nosso coração, é a entrega do nosso coração. Isso não é difícil. Isso não é difícil. A palavra disse no início, andai pelos caminhos do Senhor. Segue o caminho dele. Segue os passos, segue os rastros que ele deixou aqui nessa terra. Segue, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, nessa palavra. Tá aqui o caminho, a verdade e a vida. Tá aqui nessa palavra. Jesus, ele precisa ressuscitar na tua vida. E ele precisa ressuscitar você. Você precisa se permitir a isso. Sabe, eu queria muito que você guardasse essa palavra não como uma palavra que foi entregue num domingo de Páscoa, não, mas a palavra que vem do céu para a tua vida. Uma palavra para gerar transformação, uma palavra para gerar mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Porque, querido, Jesus, ele está batendo a porta, ele está chegando o dia em que ele volta para levar a sua igreja. E aonde está o nosso coração? Se atenta a isso, aonde está o seu coração? Aonde você tem colocado o teu coração, ao que você tem dado valor. Queria que nesse momento você vivesse, continuasse refletindo sobre isso. Esse cálice que você participou, esse pão e esse corpo, é para trazer fortalecimento, é para nos fortalecer, para nos revigorar, é se alimentar dele, do mais dele. Espiritualmente isso exerce um poder muito grande. Você não participou de um ato qualquer. Não foi um ato qualquer, mas foi um ato de comunhão, de intimidade, de entrega, de renovo. De renovo. Sabe, Jesus, ele passou 40 dias ensinando aos discípulos a respeito das coisas do reino. 40 dias, ele só esteve com os discípulos. E ele entregou aos discípulos uma missão. Ide, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos. Jesus, ele diz com isso, toda nação, todo povo, toda raça, pelos 4 cantos do mundo, precisam ouvir falar do meu nome. Precisam ouvir falar desse nome que tem poder. É o único nome que gera transformação, é o único nome que cura, é o único nome que liberta, é o único nome, não tem outro, não há outro. Não se engane, não há outro, não tem outro nome.
Sabe? E Jesus ele fala para os discípulos, vocês 12 vão dar início a essa missão. Eu e você hoje estamos nessa missão. Nós estamos nessa missão. Esse momento é um momento também de provar esse amor por Jesus. Falar de ofertório, falar de dízimo, falar de oferta também é um momento em que a gente fala desse amor. Eu lembro de uma passagem que Jesus ele se ira quando ele chega na porta do templo e ele encontra o comércio acontecendo dentro do templo. E Jesus ele tem, eu acho que é o único momento da Bíblia que fala que Jesus se irou, sabe por quê? Tamanho era o amor, tamanho era a compaixão dele pelo templo, pela casa do Senhor, por aquele lugar ali que era um lugar santo. E esse mesmo amor, eu e você, a gente precisa ter pela casa do Senhor. Esse mesmo desejo de ver tudo perfeito, tudo... Eu e você precisamos ter. Eu sei que é um momento difícil, é um momento onde muitos de nós estamos vivendo privações, mas o Senhor ele te convida a colocar a tua fé, a exercer a tua fé, a viver de fidelidade. A viver de fidelidade. E a palavra de Deus ela diz que o ministério de Jesus ele foi financiado por um grupo de mulheres. Grupo de mulheres que não eram seus discípulos. Grupo de mulheres que estavam ali, ó, dando suporte durante os 3 anos e meio dele na terra, financeiramente ali, suportando. Uma curada de demônios, uma curada de enfermidade. Era um grupo de mulheres, cada uma viveu um milagre com Jesus. E por terem vivido o milagre, essas mulheres elas se sentiram, sim, no compromisso de financiar a obra de Jesus. Porque aquilo que a gente vive de bom pra gente, a gente precisa querer desejar e almejar para o outro. E elas viveram isso e elas pensaram, olha, eu preciso financiar, eu preciso ajudar o mestre, eu preciso ajudar esses discípulos, esses homens a irem levar esse amor a outras pessoas. E esse sentimento ele precisa nascer dentro de mim, de você, e o nome disso é conversão. O nome disso é conversão. É entender que esse amor que a gente vive, é entender que essa entrega que a gente vive, é entender que isso também é responsabilidade nossa. E assim como aquelas mulheres, a gente precisa assumir isso para dentro de nós. Sabe? Jesus ele falou, vão e façam com que outros povos se tornem meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. O Senhor ele vai estar comigo e ele vai estar com você até o fim do mundo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de que você não vai ter. Não tenha medo de que Deus não vai suprir. Não tenha medo. Da onde você não espera vai vir. Da onde você nem sonha vai vir. E a gente tem ouvido todos os dias o Senhor realizando milagres. Todos os dias o Senhor está realizando milagres dentro de casa, dentro de famílias. Todos os dias. Foi a missão que o Senhor Jesus entregou àqueles discípulos. É a mesma missão que Ele entrega para mim e para você hoje. Continuar honrando com a casa dele. Continuar honrando com a nossa fidelidade. Eu e você, nós somos convocados. Nós somos convocados, convidados e convocados a participar de uma nova comunidade. E nós participamos dessa comunidade hoje. Uma comunidade comprometida em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu aceitei. Eu faço parte dessa comunidade. Faça parte você também dessa comunidade. Aceite no teu coração o compromisso de viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Jesus ele foi sustentado por um grupo de mulheres. E eu quero ser... Eu estava pensando nisso hoje, eu estava lá fazendo pão, e eu estava pensando, falando, Senhor, eu quero chegar ao ponto de conseguir arcar com a despesa de uma igreja sozinha. Eu pagando a despesa toda de uma igreja sozinha. Porque o dia que isso estiver acontecendo na minha vida, querido, eu vou estar, ó... Imagina... O que o Senhor ele requer de mim é 10% daquilo que eu ganho, daquilo que Ele me abençoa, daquilo que eu sou abençoada. E se eu puder pagar um aluguel e todas as despesas de uma igreja, é porque o Senhor está me abençoando muito, muito, muito mais. Eu pedi isso para Ele hoje. Falei, Pai, eu quero ter o prazer de ligar e falar, pastor, não se preocupa com a igreja de Caxias, tá comigo, esse mês eu seguro tudo. Porque olha, quanto o Senhor já não fez pela minha vida. Quantos? Eu tenho vários. A área financeira eu tenho vários. O Senhor ele prospera na minha vida todo dia, atendendo as minhas necessidades, atendendo, suprindo todas as minhas necessidades. Aqui em casa a gente vive de milagre, a gente está vivendo de milagre e todos os dias tem um milagre. Aquelas mulheres, elas eram gratas pelos milagres que elas tinham vivido. Elas eram gratas. No tempo de hoje,
cada vez mais a gente precisa saber administrar os recursos que Deus nos concede. Administrar, porque se a gente souber administrar, dá certo. Nós temos 90% é nosso, é seu. Então não é possível que a gente não consiga entregar os 10%. E às vezes você acha que precisa ser muito, não é muito. Eu hoje estava conversando com uma pessoa no telefone e ela falou, pastora, olha, eu já separei lá no meu envelope, olha, eu recebi tanto, eu botei tanto, tá tudo separadinho, eu vou juntar e vou depositar. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor pela obra de Deus. Isso é aquele amor lá que Jesus teve quando ele se irou. Então a gente precisa saber administrar os nossos recursos para que tudo nesse período de crise, tudo se encaminhe da melhor maneira possível. Se você hoje é abençoado com seu salário, glória a Deus e aleluia. Aleluia. Continue sendo fiel à casa do Senhor. Eu tenho falado muito isso. Às vezes a gente pensa que R$2, R$3, R$1, R$5 não é importante. É importante, porque é o teu, o meu, do outro e do outro. A gente consegue juntar e financiar a obra de Jesus e a obra dos discípulos. Assim como aquelas mulheres fizeram lá atrás. Eu queria que nesse momento você tivesse e você vivesse essa reflexão. Se eu sou fiel no momento da bonança, se eu sou fiel no momento da fartura, eu tenho que ser fiel também no momento da privação, no momento da escassez. Eu preciso ser fiel, eu preciso viver essa fidelidade. E eu vou colocar um louvor. A gente também vai estar vivendo o nosso momento de separação aqui em casa. Eu vou colocar um louvor que eu pedi para o obreiro Rafael, ele com muito carinho, ele gravou pra gente. É o nosso louvor do ofertório e esse culto tá completo, tá vendo? Todos os levitas. E, gente, me desculpa, mas eu não tive como falar com todos os levitas, porque isso foi uma coisa que surgiu de repente. Então, aqueles que eu consegui falar mais rápido e que responderam, a diaconisa Adriana mandou já 5 minutinhos antes de começar o culto. Eu queria que você recebesse esse louvor no teu coração. E enquanto você vai estar ouvindo o louvor, eu queria que você separasse. Eu vou sair daqui, porque eu vou estar também entregando a minha fidelidade ao Senhor. Eu queria que você separasse esse momento para você se ajustar com o Senhor. Sabe, se ajusta com o Senhor, não importa quanto é. Você vendeu, seja lá o que for, vendeu R$10, separa R$1 que é do Senhor. Não deixe de ofertar na casa do Senhor, não deixe de entregar a sua oferta, a sua gratidão. Sabe, eu vou deixar o louvor tocando, eu vou lá e eu já volto. Eu vou pedir para a diaconisa Carla tá colocando aí para vocês, porque a gente pode estar fazendo a devolução do nosso dízimo através de transferência, através de depósito bancário, né? Tem lá todos os caminhos. Ela vai estar colocando as contas, eu estou pedindo para ela agora, ela nem sabia, mas para ela colocar aqui as contas da igreja. Se você não conseguir pegar por aqui pela live, você pode também entrar no site da Igreja Cristã Contemporânea. Logo que você abrir, tem um campo lá falando doação. Ali é o lugar que você clica e você tem todos os dados da conta direitinho para você estar fazendo. Se você de repente trabalha de bico, ganha aqui e ali, junta. E aí faz uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Eu vou falar uma coisa para vocês antes de colocar o louvor. Eu acho que eu já falei isso da igreja de Caxias, mas eu vou repetir novamente. Quando eu não conheci Jesus, outrora, lá atrás, eu trabalhava com um rapaz que ele era cristão. E ele era muito novinho, ele tinha 16 anos. Ele era meu ajudante na oficina de marcenaria. E um dia nós saímos para fazer um trabalho. E eu precisava comprar alguma coisa, mas eu não tinha dinheiro comigo ali. E ele, no decorrer da semana, ele abriu a Bíblia dele para mim e falou assim: não sei o que Deus faz, mas eu consigo dizimar além do que eu recebo. Eu faço as contas e nunca bate. E aí ele me mostrou dentro da Bíblia dele um monte de dinheiro. Amém. No dia seguinte, saí com ele para fazer um trabalho e eu precisava comprar alguma coisa. Eu sabia que aquela Bíblia andava com ele. E aí eu falei para ele, Marlon, o nome dele. Falei, Marlon, um homem de Deus ele, tá? Você tá com a sua Bíblia aí? Ele falou, tô. Eu falei, poxa, eu preciso comprar, não me lembro o que era. Preciso comprar não sei o que. Você me empresta o seu dinheiro que você guarda dentro da Bíblia? Quando chegar lá na oficina, eu te dou? Ele falou, não. Eu falei, como assim? Ele falou, não, esse dinheiro não é meu. Eu não posso tocar nesse dinheiro. E eu fiquei revoltada, que eu falei, gente, que menino maluco. Que coisa louca. E aí, ele não me emprestou. E eu não pude concluir o serviço, porque ele não me emprestou o dinheiro. E eu fiquei chateada. Eu confesso que no dia, eu fiquei chateada. Mas depois, passado o tempo, quando eu conheci Jesus, e que eu passei a entender o que era dízimos e ofertas, foi a primeira lembrança que me veio. Foi o comportamento e a atitude dele. Foi o comportamento dele. Porque ele sabia que aquele dinheiro não era dele.
Ele sabia que aquele valor, aquela espécie não era dele. Ele não podia mexer naquele dinheiro. E ele não mexeu. Ele viu que eu estava chateado. Olha, eu, né, a patroa dele, vamos dizer assim. Mas ele viu que eu estava chateada, mas ele não estava nem aí. Porque mais importante para ele era a fidelidade dele com o Senhor, não a fidelidade comigo. E eu, sabe, eu lembro sempre, acho que eu já falei isso algumas vezes, mas é isso que o Senhor requer de nós. Eu não sei quanto ele tinha naquele dia, não era muito dinheiro. Digamos, hoje devia ser R$30, R$40. Mas era a fidelidade dele, era a entrega dele. E ele ganhava pouquinho, porque ele era tipo estagiário, ajudante, ganhava pouquinho. Mas era a fidelidade, ele ia juntando aquele dinheiro ali dentro da Bíblia dele, até chegar o momento dele entregar na igreja. E que eu e você, a gente consiga entender essa palavra e entender que aquelas mulheres, elas tinham assumido esse compromisso e essa responsabilidade de manter a obra do Senhor, de manter aqueles discípulos. Assim como eu e você precisamos também ter essa fidelidade, viver essa fidelidade, amém? Eu vou estar colocando os louvores, vou estar voltando em 2 minutinhos, para a gente poder estar orando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Você tem esse tempo para você ir aí, fazer a tua transferência, fazer o teu depósito, para você fazer o teu acerto com Deus. Não deixe de você dobrar os seus joelhos, orar e agradecer a Ele. Agradeça, Senhor, muito obrigada pelo Senhor estar me honrando, por a minha casa ter a providência. Agradece o Senhor, ora pela tua vida, ora pelo que o Senhor está te dando. Se você não tem hoje, você ora porque o Senhor ele vai prover na tua vida. Ele não vai deixar te faltar. Você não vai passar esse período de crise, esse período aí de confinamento, você não vai passar necessidade. O Senhor ele não vai permitir que você passe necessidade. Quando você menos esperar, alguém vai bater na sua porta, alguém vai te entregar, o Senhor ele vai mandar, porque ele vai incomodar pessoas para te ajudar. Ele vai incomodar, ele vai tocar em mim, ele vai tocar no outro, ele vai tocar no outro, e a gente vai conseguir passar isso juntos. Essa situação toda a gente vai conseguir passar junto. Unidos em amor, esse amor que Jesus ele nos ensinou. Amém? Deixa eu colocar o louvor aqui. E aí você vai ter o seu tempo para você viver o teu momento de fidelidade com o Senhor. Sabe, desafio, a palavra de Deus ela diz, o Senhor ele diz para você desafiar. Então desafia o Senhor, faz prova de mim, isso, fazer prova de mim. Não faz prova do Senhor, fala assim, tá aqui a minha fidelidade, eu vou continuar vivendo teu nome. Passando o que passar, vivendo o que eu viver, eu vou continuar vivendo fidelidade contigo, né? Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora.
cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Glória a Deus. Aquela cruz está vazia. Eu queria que nesse momento você estivesse orando junto comigo. E eu lembrei agora com a Gisele, quando eu abri esse envelope, que alguns cultos atrás, eu acho que eu estava em Niterói, quando o pastor Marcos, ele pediu para que a gente fizesse um desafio com o Senhor, né? Que a gente colocasse no envelope o valor que nós queríamos ofertar e o valor que nós queríamos dizimar na casa dele, na casa do Senhor. E eu lembro o valor que eu coloquei, a Gisele também colocou. A gente não está dizimando aqui, mas a gente vai estar fazendo isso através de transferência, porque está no telefone da Gisele. Mas eu vou estar orando para que o Senhor realize esses valores que a gente colocou. E eu creio muito em ato profético, eu creio muito no poder da palavra. E a Bíblia nos ensina isso, né? Que a gente traz à realidade aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. Então eu vou estar orando para que o Senhor possa gerar providência na minha vida e na sua vida, que Ele continue nos abençoando, suprindo as nossas necessidades. E recebe aí no teu coração, nada vai te faltar. Não tenha medo, não viva ansiedade, não fica com o coração apertado, não entra em desespero, não. E você não está vivendo isso sozinho. Nós vivemos numa comunidade, nós somos uma comunidade, nós vivemos em unidade, somos irmãos em Cristo. Então, qualquer dificuldade que você tenha, você pode conversar, pedir ajuda, a gente vai se ajudar. Mas eu preciso que você tenha convicção disso. O Senhor, Ele o tempo todo vai estar prosperando na sua vida. O tempo todo o Senhor, Ele vai estar suprindo as suas necessidades. Apresenta tudo para o Senhor. Tenha fé, tenha fé. Pai querido, venha em teu santo nome, Deus, entregar, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, para que chegue, Senhor, aos teus... Que o Senhor sinta como um perfume suave cada entrega, cada um daquele que foi fiel, que viveu em fidelidade mesmo nesse tempo, mesmo com as dificuldades. Que o Senhor possa, Senhor, prosperar na nossa casa, prosperar na nossa vida, que o Senhor possa, Senhor, transbordar os nossos celeiros, Deus. Que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, porque a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E há uma promessa sobre a nossa vida, há uma promessa sobre a vida de cada contemporâneo, há uma promessa na vida daquele de cada um que recebe a Tua palavra. Então, em Teu santo nome, Pai querido, venha abençoar os nossos dízimos e as nossas ofertas, que sejam usados, Pai querido, na Tua obra, na Tua casa, para manter a Tua obra e a Tua casa, em nome de Jesus. Amém? E queria agradecer, né? Agradecer ao Senhor, a gente agradece toda hora, eu quero continuar agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu. Dizer para você que aquela cruz ali, ó, aquela cruz ali, ela está vazia. Ela não significa morte, mas ela significa vida, vida em abundância. Ela significa que nós estamos lembrando da vitória de Jesus Cristo. Quando a gente olha e a gente vê que ela está vazia, é porque Ele venceu a morte. E assim como Ele venceu a morte, eu e você também vamos vencer. Sabe, que Jesus possa abençoar a tua casa grandemente, que Jesus possa abençoar a tua vida, sabe, te trazer tudo que há de melhor, tudo que tiver de melhor sobre o alcance dele, que Ele possa realizar na tua vida. Que você não perca a fé, que você nesse momento esteja se enchendo, se preenchendo, transbordando de fé, de crer, de esperança, porque Ele nos dá e Ele nos traz essa esperança. Sabe, que o teu coração seja invadido pelo Espírito Santo de Deus, preenchido na medida que não vai ter espaço mais para outra coisa. Sabe, que você seja abençoado em nome de Jesus, que você receba essa palavra no teu coração, que o Senhor Jesus Ele possa gerar transformação na tua vida, no teu ser, na tua história, na tua caminhada, que você se permita e que você escolha seguir os rastros dele. Ele deixou passos para que a gente possa seguir, que você venha seguir os rastros dele. Que essa noite da ressurreição, onde a gente glorifica o nome do Senhor e agradece a Ele por isso,
que seja marcado pela ressurreição da nossa vida. Amém? Que o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja e esteja na tua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que creem até o dia em que o Senhor vai voltar, porque Ele vai voltar e esse dia está chegando. Que permaneça em nós firme, forte, acesa até esse dia, até o dia em que o Senhor Jesus vai vir nos buscar enquanto igreja e vai nos levar para morar com Ele. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida grandemente, que o Senhor Jesus possa trazer tudo de bom, que esse pão que você que fez, esse pão em casa, você possa saborear e entender ali tem o poder da transformação. Ali a gente vive, quando a gente faz o pão, desde o primeiro momento, a gente não consegue mais separar o pão da água, do sal, não. É o poder da transformação. Quando a gente faz o pão, a gente vê Jesus vivo ali, ó. E é essa transformação gerada ali, ó, na farinha que mistura com ovo, que mistura com... É nisso que a gente vê o poder de Deus. É o poder da transformação. Tá? E que esse ato tenha sido para a tua vida grandioso. Que você tenha o anseio, o desejo. Eu falo para a Gisele, quando a gente faz pão aqui em casa, a gente vende. Mas é verdade. É fé. Coloca a tua fé. Coloca a tua fé. E o Senhor Jesus, Ele vai te abençoar grandemente. Eu quero agradecer aos levitas. Às vezes a gente vive tanto tempo junto, a gente fica tão junto, né, que a gente não se valoriza. Eu tenho certeza que quando a igreja de Caxias voltar e a gente estiver reunidos naquele lugar, a gente vai olhar um para o outro de forma diferente. E a gente vai se valorizar muito mais. Foi muito maravilhoso ter ouvido aqui a diaconisa Carla, a diaconisa Adriana, o obreiro Rafael. Foi muito grandioso isso, foi muito maravilhoso. E a gente entende que às vezes a gente não dá valor. A gente não dá valor àquilo que a gente tem à nossa mão. Eu agradeço a Deus que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês, não só a vida de vocês. Eu tenho certeza que se tivesse pedido a outras pessoas iriam fazer também. Mesmo aquele que não fizer, porque realmente tem gente que não tem internet, ou que não, enfim. Mas que o Senhor possa continuar conduzindo a sua vida. Não esqueçam, levitas. Essa semana eu tive um momento pensando sobre isso, eu vou falar só isso para poder encerrar. Vocês, lá no Antigo Testamento, os levitas, eles carregavam a presença do Senhor. Então, não deixa essa chama se apagar na vida de vocês. Não deixa, vocês são responsáveis por trazer a presença do Senhor, trazer a presença do Espírito Santo. A igreja vive isso, a igreja contempla isso. E eu queria muito agradecer que vocês continuem, escutem louvores, se falem, se conversem, troquem louvores. Vamos viver mais momentos como esse. Grava vocês em casa louvores, grava vídeo, grava voz, manda para a igreja, manda, sabe? Não se acomoda. Não sente e espera, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Não se acomoda, se movimenta, vai fazer discípulo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Deus na minha vida e na sua vida, amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente, imensamente, tremendamente. E eu tô louca, não espero, não vejo a hora de chegar o dia da gente estar junto novamente, tá? Jesus abençoe a vida de vocês. Eu vou embora, senão eu falo até amanhã de manhã. Terminei certinho, 8h30. Um beijo, bom domingo, feliz Páscoa para todos vocês, né? Não é chocolate, não são os ovos de Páscoa, não são chocolate, mas é a presença viva do Mestre na nossa vida, tá? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.